vamos começar aqui no texto número 47. E antes da gente ir para o texto propriamente dito, eu quero fazer algumas introduções, trazer algumas percepções do que o Lao Tzu vai tratar em alguns textos, não só nesse próximo agora, como em alguns próximos. Ele vai trazer um conceito geral para ajudar a gente tanto a entender melhor o que a gente vai ler, quanto a direcionar a nossa forma de raciocínio para o que é que a gente vai ler. Tá? Então fazer um download aí na gente de informações básicas para a gente poder acessar essa linguagem. Certo, Fernando? Beleza, Marcel? Beleza. Então, agora a gente está entrando em capítulos que falam sobre a movimentação do homem. Como o homem se movimenta no mundo. E aí, segundo o Lao Tzu, segundo as explicações do Tao Te Ching, existem dois lugares que o homem se movimenta, e existem dois caminhos entre esses lugares. Tá? Então, o primeiro é o horizontal, que pode ser entendido também como horizontal inferior. O segundo, ele é o horizontal superior. O primeiro é só horizontal que ele fala, mas como o segundo é horizontal superior, a gente pode entender que esse horizontal ele é inferior, por quê? Porque ele está num plano que não contempla certas percepções, portanto nos alienam. Então ele é inferior ao outro plano, ele não é inferior ao básico, ele é inferior ao plano superior. Ok? Beleza. Entre esses dois planos, nós temos uma movimentação de ascendência e uma de descendência. Então, ascender e descender significa que, estando em um, você pode ir para o outro. Nenhum deles é eterno, nenhum deles te aprisiona, nenhum deles te limita. Então, nós temos esses dois planos e constantemente nós temos ou a mesma pessoa, ou pessoas diferentes, ou grupos de pessoas ascendendo e descendendo entre esses planos. Então, quem são as pessoas que ficam no plano horizontal? São aquelas pessoas focadas na sobrevivência, focadas na matéria. São pessoas que só focam em viver no mundo material. Elas não querem nenhuma mudança, elas só querem atingir o máximo daquilo. Se a gente fosse usar aqui conceitos religiosos, dogmáticos para falar disso, uma frase muito comum, muito fácil de entender é pessoas do mundo. Eu não concordo com esse termo, mas só em termos de contextualização. E aí com isso eu acho que vocês já imaginam quem são as pessoas que ficam no plano horizontal superior. Acho que não são necessariamente os sábios, né? Mas a caminho de, talvez. A caminho de. Então, quem está a caminho, em busca da sabedoria, essas pessoas que buscam por algo, a gente usa muito o termo hoje em dia, buscadores, né? São pessoas que consideram em suas vidas coisas além da sobrevivência. Elas consideram a sua essência, o seu espírito, buscam coincidir com si mesmas, buscam desenvolver a sua humanidade. Ou seja, estão no mundo, mas não pertencem ao mundo. Elas interagem no mundo. Perceba que a gente já falou muito sobre isso, principalmente nos últimos textos. Então agora o Lao Tzu está trazendo para a gente, isso que eu estou falando para vocês é meio que um resumo do que a gente vai ver daqui para frente. Mas ele está trazendo para a gente uma forma da gente entender que existem dois lugares e o que é que tem as pessoas que estão em cada um desses dois lugares. Então, no primeiro plano, no horizontal ou horizontal inferior, nós temos as pessoas que só estão no mundo, que elas só se preocupam com as coisas do mundo, com a sobrevivência delas, com o prazer delas, com, enfim, todas as questões que elas podem abranger
envolvendo o corpo físico, a existência material. No plano horizontal superior, também existem essas preocupações, mas elas não são exclusivas, porque junto destas preocupações existe uma preocupação pela minha essência, pelo meu espírito, por coincidir com aquilo que eu acredito, com o desenvolvimento tanto meu como das pessoas à minha volta, e assim a gente vai colocando diversos pontos. Beleza? Beleza. Uma característica também dessas pessoas que estão no plano horizontal superior é que elas agem no mundo, mas não saem do superior. As suas ações partem da perspectiva superior. Então, toda vez que uma pessoa que está nesse lugar, não necessariamente um sábio, tá, gente? A gente não está falando aqui dos sábios, a gente está falando das pessoas normais que têm essa divisãozinha. Então, quando uma pessoa chega nesse patamar e ela consegue se manter nesse patamar, ela usa esse patamar, essa perspectiva, para escolher as ações que ela vai tomar. Então, todas as ações dessas pessoas... Então, por exemplo, eu preciso resolver um problema do meu imposto de renda. Eu vou partir de uma perspectiva do plano superior. Eu não vou baixar a minha perspectiva lá para o mundo inferior para resolver o problema que ele é do mundo inferior. Não, eu vou usar essa perspectiva lá de cima. Então eu vou tentar fazer isso com integridade, eu vou tentar fazer isso com calma, com amor, com consideração. Ok? Então, entre esses dois pontos, entre essas duas linhas, entre essas duas estradas, existem constantemente pessoas ascendendo e pessoas descendendo. Então, não são pontos aos quais nós estamos presos ou garantidos. Então, presos no caso do inferior ou garantidos no caso do superior. Então, não é porque eu cheguei no superior que eu para sempre aqui ficarei sem precisar fazer nada, sem precisar manter as atitudes que me trouxeram até aqui em cima. E não é porque eu cheguei no inferior que agora eu fico preso, eu não tenho nenhuma redenção, eu não tenho nenhuma segunda chance ou algo do gênero. Ok? Esse conceito está claro para vocês? Com certeza vocês já ouviram falar disso em algum jeito em outro lugar, mas nessa formatação ficou claro? Sim. Ficou sim. Perfeito. Aí também o Lao Tzu vai começar a trazer para a gente um conceito dentro disso de que pessoas arrastam pessoas. A famosa frase, né? O exemplo é o que é a referência, né? O que isso quer dizer nesse contexto aqui que eu acabei de explicar? Quer dizer o seguinte, que a partir do momento que eu, vou me pegar de exemplo, chego num ponto, eu não chego sozinho. Eu arrasto um grupo de pessoas comigo, independente se eu subir ou se eu desci. Lembra que para o Tao tudo é uma coisa só? Em essência, todos somos um. Não tem nem certo, nem errado, nem alto, nem baixo, nem bonito, nem feio, nem bom, nem mal. Então significa que a gente tem um raio de alcance de pessoas conectadas a nós que estão se referenciando através das nossas ações e que vão ou subir conosco ou descer conosco. Por isso que dependendo do teu nível de influência, você tem que saber muito bem o que você fala e o que você cala, porque não é só você que está arcando com a consequência, você está influenciando outras pessoas. Não é à toa que a gente vive na era dos influencers. Temos até um termo para isso, tem até uma profissão disso. Por mais absurdo que possa parecer, mas enfim. Então, esse conceito de que nós arrastamos pessoas, a gente pode trazer um paralelo do budismo para entender melhor, que é karma e dharma. Se eu estou no meu dharma, eu estou ascensionando para esse horizontal superior, eu sou referência minimamente para as pessoas que fazem parte do meu ciclo mais pessoal.
minimamente. Então, sei lá, meu pai, minha mãe, a Ariane, vocês, enfim. Todas essas pessoas que estão mais próximas de mim, se eu dou um passo adiante, eu crio uma referência para essas pessoas. Do mesmo jeito que se eu dou um passo para baixo, eu também crio uma referência. E aí eu gero karma e dharma coletivos. Vocês já ouviram falar disso? O budismo fala muito disso. Até na astrologia. Até na astrologia. Então, onde eu for com muito entusiasmo, eu vou arrastar outras pessoas junto. Por que que vocês no começo do tal ficaram tão empolgados? Porque vocês viram o meu entusiasmo. E esse entusiasmo mexeu com alguma coisa dentro de vocês e vocês falaram, nossa, vale a pena ir junto. E cá estamos nós 2 anos depois. Certo? Falo isso com a maior humildade possível, por favor. Então, grupos, e aí vem uma percepção muito importante de realidade. Grupos se formam em torno de virtudes, mas também em torno de defeitos. A gente tem gangue, a gente tem crime organizado, a gente tem política, a gente tem um monte de coisa. Então, pessoas se juntam em torno de outras pessoas entusiasmadas. E entusiasmo é neutro. O que significa isso? Significa que ele cabe tanto nas virtudes como nos defeitos. Se eu tiver consciência sobre mim mesmo e me perceber no meio de um grupo de defeitos, eu saio desse grupo. Se eu não tiver, eu não saio, eu vou junto. E aí é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado. Porque se eu não trabalho, a gente aprendeu muito isso no Tao Te Ching. Se eu não trabalhar a mim mesmo, de me conhecer, de coincidir com o que eu descobri sobre mim mesmo e levar isso adiante, eu serei levado por pessoas entusiasmadas. Se eu tiver um karma bom, eu vou ser levado por pessoas entusiasmadas em virtudes. Agora, se eu não tiver tantos méritos assim, eu vou ser levado por pessoas entusiasmadas em defeitos. Por isso que não é egoísmo, eu sei que vocês estão cansados de saber, mas é importante frisar, a frase, cuide de si mesmo em primeiro lugar. Porque eu preciso coincidir comigo mesmo. Para coincidir comigo mesmo, eu tenho que me conhecer. Uma vez que eu me conheço, coincido comigo mesmo, eu vou entrar em grupos de pessoas entusiasmadas daquilo que eu tenho em mim. Ainda assim não garante que serão virtudes, porque se eu ficar só da superfície da percepção de mim mesmo, que é minha parte ruim, minha parte negativa, eu posso me apegar nisso também, aí eu vou atrás dessas pessoas. Mas o ponto é, eu me conheço, eu coincido comigo mesmo, eu tenho maiores chances de me juntar com virtudes. E aí, então, eu vou ou ascensionar para esse plano horizontal superior, ou eu vou me manter nesse plano horizontal superior. Porque o ponto principal para a gente entender, aliás, os pontos, né, resumindo isso tudo existem 2 planos, um não é garantido e o outro não é uma prisão. Existe uma constante que eu preciso trabalhar em mim mesmo. E eu, ao me mover de um para o outro, eu estou arrastando pessoas comigo, ou eu posso estar sendo arrastado. E é aí que tem que vir uma consciência, porque eu posso, por exemplo, estar, olha que coisa boa, lá no horizontal inferior. E aí eu faço parte de um grupo de pessoas que uma pessoa é muito esclarecida, é muito iluminada e muito bem-aventurada, e essa pessoa começa essa ascensão e eu vou no bonde ali junto. Mas eu também posso estar num plano horizontal superior e me envolver com pessoas ou com uma pessoa que vai me jogar lá para baixo. No meio disso tudo, o mais importante é eu entender que eu não estou preso em nenhuma das coisas. Eu tenho o livre-arbítrio para me trabalhar, para ficar em uma ou para ficar na outra.
E principalmente o livre-arbítrio para entender, e aí que está o pulo do gato, que se eu estou em uma, em algum momento eu estarei na outra, e pelo fato de eu ter saído de uma e ter ido para outra, não necessariamente eu não voltarei para a primeira. Então, quanto mais eu entendo que eu subo e desço, mais eu encurto a distância entre as minhas subidas e descidas. E esse é o pulo do gato. Não é parar de descer, não é parar de subir. É demorar menos tempo para entender aonde eu estou e me mover para o próximo. Vocês entenderam isso? É ótimo. Não, isso é ótimo, Marcelo. Perfeito. Porque o importante não é aonde eu estou, porque eu sempre estarei em movimento. O importante é eu entender que tem um espaço entre eu entender onde eu estou, criar um plano para ir para o próximo estágio, caminhar e chegar. Quanto mais eu entendo isso, mais eu encurto a distância da minha subida e da minha descida. E mais eu aumento o meu tempo de permanência naquele lugar que eu escolhi. Se a gente levar isso para um outro contexto, vamos levar esse contexto para o mundo dos investimentos, por exemplo. Existem muitas pessoas que falam que se eu falir, eu me mato. Pessoas que estão acostumadas a lidar com dinheiro já faliram várias vezes. E cada vez que elas quebram, elas sabem voltar mais rápido. E mais rápido, e mais rápido. Por quê? Porque elas perderam o medo de quebrar, elas se tornaram familiares com o fato de terem quebrado e entenderam que isso não é constante. Então elas conseguem dar a volta, e dar a volta, e dar a volta. E aí chegam num ponto que elas param de quebrar. É o mesmo conceito, só que aqui a gente está falando da humanidade que a gente desenvolve através de qualquer estudo, de qualquer prática voltado para nós sermos mais humanos. Marcel, eu estava lembrando assim do processo dos meus filhos para aprender a andar. E aí hoje eu estava pensando assim, como demora para você conseguir não só andar, mas subir nas coisas. E, todo o aprendizado da gente. E depois aí na vida adulta a gente é bombardeado por essas coisas de você precisa fazer tudo muito rápido e a gente esquece que a gente está sempre falhando e sempre aprendendo. Exato, tentativa e A visão de aprendizado muda e a gente meio que fica iludido, né, filhão? Ele está participando. Iludido que a gente vai conseguir aprender as coisas de um dia para o outro, que a gente não vai nunca errar, não vai falhar. O problema não é cair, é ficar no chão. Uhum. E eu acho que a gente às vezes se concentra, às vezes, muito, né, que nem você falou assim, pessoas que às vezes, né, já antecipam, se eu perder tudo, eu me mato e tal. Aquela coisa do medo fazer com que a gente foque em não cair e não focar em criar forças para se levantar. Perfeito, Lali, perfeito. Cair, ok, mas assim, se concentra em forças que você tem para se levantar, porque cair você vai. Não tem como não cair, né? E às vezes o fato da gente ter medo de cair, então você fica evitando não cair, você não sai do seu lugar. Exato. Você fica estagnado, né? Exatamente. É igual tem um ditado, tem nada a ver com o assunto, mas eu acho engraçado e cabe um pouco na reflexão, que chifre só não tem quem não tem relacionamento. Então, aceite. Todo mundo que se relaciona, em algum momento vai ter. Só quem não se relaciona não tem. Quer você queira, quer você não queira, quer você saiba, quer você não saiba. Então, o ponto é, todos nós, em qualquer processo de aprendizagem, iremos cair. E cair não é o fim. Levantar não é o fim. O fim, a gente não sabe qual que é. A única coisa que a gente sabe é que a gente tem que continuar. E aí que nós tenhamos o máximo possível de qualidades humanas para que nós tenhamos consciência desses tombos e desses levantares. Pensando nisso, se a gente for avaliar assim a sangue frio, eu acho que não sei se seria técnica ou não, mas assim, a melhor forma de você passar talvez por esse processo de evolução
é a técnica de tentativa e erro, né? Porque às vezes você quer sempre buscar uma referência, né? E aí você quer copiar aquela referência, só que aquela referência, ela tem os problemas dela, no contexto dela, no momento dela, com ajudas adversas que vão ser diferentes da sua. Então, uma série de coisas completamente diferentes que não tem como a gente tentar copiar aquilo que deu certo. Você tem que ir pelo seu caminho dentro de tentativa e erro. Errou, tenta de novo, e assim vai, né? Eu posso até ter alguém como referência, mas eu não vou fazer o mesmo caminho que a pessoa fez. Eu não vou ter os mesmos passos e ter os mesmos resultados. Eu tenho que ter o outro como referência, mas construir a minha consciência. Fulano foi por ali. Beleza, eu posso ir por ali também, mas eu não tenho os pés dele. Então eu tenho que andar com os meus pés nesse lugar e aí sentir o chão. Então, essa introdução toda é para trazer esse conceito de que nós nem estamos presos num lugar e nem garantidos no outro. E que tampouco as nossas ações refletem apenas em nós mesmos. Então, o resumo disso tudo que eu falei é isso. Não importa onde nós estamos agora, nós não estamos presos nesse lugar e tampouco garantidos. E tampouco estamos sozinhos. Talvez nós não tenhamos a consciência para perceber aqueles que estão conosco, mas nós não estamos sozinhos. Sempre tem alguém, consciente ou inconscientemente, nos observando como referência. Seja profissional, seja pessoal, seja por causa da forma com a qual a gente se relaciona com outras pessoas, seja pelo nosso estilo, seja por qualquer coisa. Alguém está olhando para a gente. Então, nós não estamos sozinhos e não estamos nem presos e nem garantidos. Ficou claro para vocês isso? Se vocês conseguem ter um raciocínio mais claro nessa perspectiva agora? Não que já não tinham antes, né? Mas... Sim, claro. Perfeito. Ruth? Tudo bem. Beleza. Então, essa é a introduçãozinha que eu separei para gente. Daqui para frente, o Lao Tzu vai trazer essas percepções. Não necessariamente exclusivamente nessa sequência que eu trouxe para vocês e não necessariamente logo no próximo texto, mas são conceitos que são importantes a gente começar a visitar, revisitar e questionar. Poxa, onde que eu estou agora? Quanto que eu sei de mim? Quem é que está sendo arrastado junto comigo ou quem é que está me arrastando? Para onde eu estou sendo arrastado, se esse é o caso, e para onde eu estou arrastando, se esse for o caso. Ok?